Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando na tua alma, no teu coração, em todo o teu ser. Graças damos ao Senhor, porque a cada dia Ele renova em nós a nossa esperança. E nesses tempos turbulentos, difíceis, tempos de maravilhas, tempos de sustos, eu quero trazer uma palavra para você que creu, para você que levantou a sua mão aceitando o sacrifício de Jesus Cristo no teu lugar, para a remissão dos teus pecados, para uma vida eterna em glória na presença do Todo-Poderoso. Eu quero te dizer que por mais que o mundo nos pressiona, por mais que o mundo nos persegue, vamos lembrar o seguinte: esse mesmo mundo é o mundo que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este mundo é aquele que um dia eu e muitos vivíamos dissolutamente, sem esperança, sem paz, sem Deus no mundo. Mas hoje nós temos uma certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e nos anais de Deus. Por isso você se fortaleça, lembrando o seguinte, que muitas coisas que estão acontecendo, elas já foram vaticinadas, já foram proferidas por pessoas bem lá atrás, e tudo que foi escrito para o meu e para o teu ensino foi escrito. E às vezes a gente fica um pouco confuso por não ter o conhecimento. Pois bem, eu te convido para que vamos na leitura do patriarca Jó, capítulo 6. Perdão, é Jó, capítulo 26 e o versículo 14, que nos diz assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus conhecimentos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, pode entender o trovão do seu poder? Muitas vezes nós não entendemos a voz de Deus, não entendemos até mesmo a sua palavra, mas bem lembrado é que ele está presente e ele quer falar conosco a cada dia, a cada instante. Ele quer nos fazer lembrar que somos filhos, feitura sua, ovelhas do seu pasto. Então é bom a gente descansar no Senhor. Ah, mas o senhor não sabe como eu estou fraco, como está acontecendo as coisas, eu tenho um peso na consciência, e sei lá, tantas desculpas que a gente ouve no dia a dia e que cada vez vai te enfraquecer mais se você não despertar. Alguma coisa eu quero que você saiba. O Senhor conhece a minha estrutura e a sua. Ele conhece as nossas limitações. Portanto, o salmista, veja bem, um homem segundo o coração de Deus, ele escreve assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque até os meus ossos estão perturbados, estão se dissolvendo. Isso era de uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa escolhida para reinar sobre o povo de Deus. Quanto mais eu, quanto mais você, talvez, que nem entende muitas vezes o porquê Deus te chamou de tal maneira, mas Ele continua te amando. De uma certa maneira, eu quero que você se lembre o seguinte: para tudo há um tempo determinado. Não é isso mesmo que diz a palavra do Senhor? Para tudo tem um tempo determinado. E nesse tempo determinado, às vezes a gente fica pensando e até mesmo pesaroso, sem querer entender, mas por que, Senhor? Bem, eu me lembro que quando eu me converti, eu lia muito e lia aquelas histórias dos patriarcas da fé, da evolução da igreja, tanto na Europa, quanto na América, quanto no Brasil. E a gente via assim que havia já muitos sinais de diferentes comportamentos, diferença muitas vezes até mesmo nas liturgias. E eu ficava pensando, meu Deus, será que eu nasci numa época errada? Porque muitas vezes, principalmente
nos distúrbios de liturgia, na maneira de culto, eu me doía. E então, um dia, Deus esclareceu de uma maneira maravilhosa. Esther 4:14. Isso é para você que tem uma chamada, isso é para você que creu, que crê que tem uma esperança. Veja bem, nós conhecemos a história ali, o povo estava condenado e a Esther estava desposada com o rei. Então, o seu tio chega para ela e fala, vai lá e intercede pelo povo, porque Israel estava condenado a desaparecer, condenado à morte. E então, quando o tio chega para ela e fala, Esther, você tem que interceder, ela fala, seu Deus me livre, se ele não me apontar o cetro, eu morro. Ele falou, olha, grande coisa. E lá no verso 14 diz assim, porque ele questiona com ela, né, que se ela lembrasse bem que ela também era judia, que ela também era uma ex-escrava, que ela também tinha parte naquele povo, aí ele diz, certamente você não vai escapar não, certamente você faz parte desse povo, mas está bem, se você não quiser, veja aqui, se de todo te calares, neste tempo que ela veio a ser rainha, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E agora uma pergunta para você e para mim. Quem sabe se para tal tempo ou para tal ocasião chegaste a este tempo, a este governo, o governo do fim, o governo globalizado, o governo que se acontece alguma coisa aqui, ou talvez o que nós estejamos falando, eles estejam ouvindo e traduzindo lá na China, ou no Oriente Médio, ou em qualquer outra parte do mundo. É para este tempo que nós somos chamados. É para este tempo que devemos levantar mãos santas e orarmos e intercedermos em todo lugar. Porque quando Cristo reina, Ele reina em nossos corações, para conforto da tua alma. Eu quero te lembrar, a gente vai lá em Romanos e vamos lembrar o seguinte, no capítulo 8 de Romanos, leia sempre este capítulo. Ele é um texto assim que nos move a crermos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos transformou na velha natureza para uma natureza maravilhosa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. No capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pense nisso. Procure não andar segundo a carne, segundo as razões da sua matemática, da sua filosofia. Não, anda segundo o Espírito. Ora, interceda, busque a orientação do Espírito Santo. E então você vai ver que tem uma grande diferença. Haverá uma grande mudança no teu ser. Porque eu continuo dizendo, o capítulo 8 de Romanos é muito, muito rico para nos confortar. Quando você vê no verso 31, o Paulo, ele pergunta, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda no verso 34, ou no 35, perdão, no 33, 34, 35. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra você? Deus te escolheu. Deus, Ele não fez somente isso, não. Ele te elegeu. Muito antes de que você imaginasse, você já era eleito para ser cidadão santo, a nação santa, raça eleita. Enfim, tudo isso para estarmos na presença de Deus. Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Deus? São perguntas que você vai ver. Nada precisa nos separar, nada pode nos separar, nada pode te afastar do amor de Deus, mas que você continue crendo, se fortalecendo na fé que um dia foi dada aos santos. Esta fé comum para a nossa salvação, a fé que nos leva a estarmos na presença do Todo-Poderoso. Lembrando sempre, Cristo em nós, a esperança da glória.
Que Deus abençoe a tua vida, a tua alma. Seja forte, perseverante, porque o Senhor Todo-Poderoso habita e reina em nossos corações. Que Deus abençoe. Tenha tudo de especial. A tua fé seja mais do que fortalecida por aquele que nos amou. Deus abençoe.